E aí, meus filhos, bom dia. Pega aí, Marcos 7:20. Jesus vai falar assim: ó, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do homem, do coração dos homens, vem os maus pensamentos, moralidades sexuais, roubos, homicídio, adultério. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Qual que era o debate aqui? Mais uma vez, os povos chatos, que eram os religiosos lá, ditador de regra, estava falando sobre a impureza daquilo que se come. Jesus está falando que o que importa mesmo é o que está no seu coração, o que é expresso no seu coração, que é no coração que é fonte de todas as coisas ruins. Então, da mesma forma que a Bíblia vai falar que cuida do teu coração, porque dele procede as fontes da vida, Jesus está falando isso porque aqueles homens que estavam preocupados com o que podia comer, o que não podia, o que ia o tornar impuro e o que não tornaria impuro, esquece do principal, que era aquilo que estava no coração deles. Então, por uma ótica religiosa do que é certo, do que é errado fazer, é fácil ser santo, porque você vai fazer aquilo que já está escrito. Faça isso, isso e isso todos os dias. Pega um esquema religioso, de coisas religiosas para fazer, para expressar uma santidade. Mas Jesus está falando assim que, cuida do teu coração, porque ainda que você faça coisas religiosas, não quer dizer que teu coração está puro. Então, o que importa é como está o coração do homem. E aí, no outro trecho, Jesus vai falar assim, ó: não há nada fora do homem que nele, então, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Então, a reflexão que a gente pode fazer daquilo que sai do homem, a gente pode pensar a respeito das palavras que saem da gente ou a expressão daquilo que a gente é com o outro, como a gente tem se relacionado com o outro. Porque a ideia de ir à igreja, ou ler a Bíblia, ou fazer jejum, ou qualquer hábito que seja religioso, pode expressar uma falsa santidade, ainda que seja, obviamente, meios para que a gente possa se aproximar de Deus. Mas a gente pode fingir. A gente pode fingir santidade, a gente pode fingir que a gente é estritamente religioso, quando na verdade o nosso coração está impuro. Então, das formas com que eu expresso um coração que está voltado a Deus, um coração que Deus tem purificado, é como eu me relaciono com o outro. O que é que sai de mim? Como eu me dirijo ao outro, como eu trato o outro, como eu falo com o outro, como eu me comporto com a pessoa, com o meu vizinho, com a minha família, com a pessoa com que eu me casei. Isso é a expressão de alguém que se voltou ao Senhor, de alguém que entregou o coração a Deus. Porque de nada adianta a gente ficar pensando que ir à igreja quer dizer que a gente está salvo, que ler a Bíblia vai dizer que a gente está salvo, ou que a gente tem uma postura religiosa nas redes sociais vai dizer que a gente está salvo, quando na verdade Deus sabe e está alertando sobre qualquer conduta religiosa que a gente tenha, que faça a gente esquecer do principal, que é ser gerado por Deus e ter o coração gerado nele, pela palavra, pelo Senhor, mas um coração que realmente tem se transformado pelo poder da palavra. Então, quando Jesus fala daquilo que sai da gente, eu acredito que a gente pode entender como as palavras que a gente faz, o relacionamento que a gente tem com o outro, a forma com que a gente se dirige ao outro, se relaciona com o outro, seja qual for o outro. Então, quando Jesus vai falar lá na frente que a gente precisa amar os nossos inimigos, ele falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então, não te dá o direito de escolher quem você vai amar. O Evangelho tem esse poder de corte, de cisão, de rompimento de conceitos e ideias que a gente tem. Então, quando Jesus fala, ama os seus inimigos, Jesus está falando assim, você não escolhe quem você ama, você tem que amar todo mundo, ainda que seja um inimigo. E o pior pode ser que aquele que a gente tem como inimigo é alguém muito próximo da gente. Então, ama aquele que está próximo, ama aquele que é seu inimigo, ama porque você não pode escolher quem você ama. Do mesmo jeito, Deus não está restrito a amar um ou outro por preferência. Deus nos ama. A Bíblia fala que Deus é amor e é uma condição do caráter de Deus. Como a gente tem se relacionado com o outro, as palavras que a gente se dirige ao outro e talvez a ideia de ser alguém estritamente religioso com práticas e hábitos que a gente pode ter costume de fazer, pode expressar uma falsa santidade, quando na verdade o que importa é o coração e o quanto a gente tem sido agente transformador na vida do outro. Aquela historinha lá que tem uma família que todo mundo tá brigando, a sogra, o pai, a mãe, todo mundo briga, e aí um sábio fala que uma dessas pessoas é Jesus. Jesus, como fala? Fantasiado. Jesus, tipo fingindo que é Jesus. Jesus disfarçado.
E aí, por não saber quem Jesus é, todo mundo começa a mudar o comportamento e o relacionamento com cada pessoa dessa casa, até que a casa é transformada, porque todo mundo começou a agir como se o outro fosse Jesus. Agir como se o outro fosse Jesus. Agir como se Deus tivesse enviado, como Deus falou. Eu te envio a amar o outro, sem escolha. Você não escolhe quem você ama. Então, é nessa dificuldade, o cristianismo tem essa dificuldade e ele confronta nosso interior. Cuida do teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então Jesus está falando assim que às vezes a gente preocupa com muitas coisas externas e esquece do principal. Pode ser que a gente, aos poucos, dia a dia, está sendo conduzido por um caminho totalmente ruim e o nosso coração tem se tornado um coração de pedra sem a gente perceber, porque a gente acredita que está lendo a Bíblia todo dia, ou lendo os livros de C.S. Lewis todo dia, ou fazendo devocional, ou mesmo que ajudando um pobre, dando dízimo na igreja, quando na verdade nosso coração tem se tornado um coração de pedra. Beleza? Responde aí nos comentários o que você... Não sei o que eu vou falar agora. Sei lá, fala qualquer coisa aí pro Instagram mostrar pra mais gente. Deixa um código secreto aí. Manda pelo menos que Deus possa transformar nosso coração para que a gente não caia na cilada de pensar que porque a gente faz coisas, o nosso coração é santificado. Porque o nosso coração é santificado pela presença de Jesus nele. Pelo que Jesus faz, pelo nosso relacionamento com Jesus, não por coisa que a gente faz. Fique com Deus, até a próxima, eu voltarei mais vezes. Tchau.